Olá a todos. Nesse vídeo eu vou estar trazendo agora para vocês um exemplo, né, de como montar uma figura, um mapa, porém agora trazendo um pouco mais para nossa realidade, né, do que a gente é mais familiarizado. Então aqui eu criei a situação de criar um mapa que represente os territórios indígenas na Amazônia Legal, certo? Então, para isso, eu vou ter que ter o shape dos territórios indígenas, né, no Brasil, e o shape do Brasil com seus estados. Então, vocês podem ver aqui que eu tenho uma pasta, né, o meu shape com os arquivos que compõem o meu shape do Brasil, e já aqui o meu shape, né, com os arquivos que vão compor o shape dos territórios indígenas, correto? Então agora eu já importei esses arquivos lá no meu Drive, então agora eu posso trazer eles aqui para o Google Colab. Então eu venho aqui, eu já mostrei esse passo, né, nas aulas anteriores, então eu venho aqui em arquivos, montar Drive, conectar ao Google Drive. Ele está montando aqui o meu Google Drive. Pronto. Aí eu vou em Drive, My Drive, aqui é onde está o meu shape. Então eu tenho aqui o shape, eu tenho vários shapes aqui já no meu Drive. Então aqui eu tenho o shape do Brasil, né, com as suas unidades federativas, seus estados, e das áreas indígenas, né, dos territórios indígenas. Bom, então agora a gente pode começar a programar, certo? Então o primeiro passo é instalar as bibliotecas que eu irei precisar. Nesse caso, né, a gente vai precisar do GeoPandas. Então eu vou instalar aqui o GeoPandas. E além disso, a gente vai precisar do Matplotlib, porque nós vamos precisar criar uma figura, conforme eu mostrei, acho que lá no primeiro vídeo ou foi no segundo. Então a gente precisa criar uma figura e o Matplotlib nos auxilia nisso, né, para poder inserir o nosso mapa nessa figura. Agora eu posso rodar. Pronto, ele já instalou as minhas duas bibliotecas. Então posso fechar aqui. E agora eu irei importá-las. Então, import geopandas as gpd e import matplotlib.pyplot as plt, certo? Então, aqui estão as minhas bibliotecas já importadas. E agora eu posso carregar os meus arquivos, né, os meus shapes. Então, eu vou vir aqui, vou criar uma variável chamada Brasil, onde ele vai receber o meu shape com os estados do Brasil. Então, gpd, meu método, e a minha função readFile. Ele vai ler meu arquivo. E agora eu tenho que passar o caminho, né, da onde está o meu shape. Então eu venho aqui, como eu já carreguei, e como é do Brasil, esse aqui é o meu shape do Brasil, então basta eu vir aqui nos 3 pontinhos e copiar caminho e colar. Então aqui está. E também disso eu tenho que importar o shape dos territórios indígenas, né? Então vou botar aqui T indígenas igual gpd, deixa eu só fechar aqui para não ficar poluído, .readFile. E agora eu passo o caminho do meu shape dos territórios indígenas. Então venho aqui,
áreas indígenas, copiar caminho, né, a minha pasta, e eu colo aqui. Então agora eu posso mandar rodar e pronto, ele já carregou, já leu os meus dois shapes, né, o shape do Brasil e dos territórios indígenas. Então agora a gente pode visualizar o geodataframe deles. Então visualizar o geodataframe, né, do Brasil. Então aqui eu tenho o geodataframe do Brasil. Então eu tenho uma coluna com o código das unidades federativas, o nome, a sigla, o nome da região em que ela, né, está presente, a área que os valores estão vazios e, como eu falei, sempre vai ter a minha coluna geometry, onde ele vai armazenar o tipo do meu dado vetorial, né, que nesse caso aqui geralmente vai ser polígono. Então, aqui a gente tem os 27 estados do Brasil. E também agora eu posso visualizar o geodataframe das áreas indígenas, né? Indígenas. Opa. Então aqui está o meu geodataframe do meu shape de áreas indígenas. Então eu tenho o nome do território indígena, né? O nome abreviado, a situação judiciária, eu acho, o código da FUNAI, mas a maioria, como vocês podem ver, estão vazios, né, os valores. E aqui a minha coluna Geometry com o tipo de dado vetorial e as suas coordenadas. Bom, então a gente já visualizou os dois geodataframes, né? E agora é um passo importante que eu falei no primeiro vídeo, é verificar o sistema de coordenadas dos dois shapes, né? Verificar se eles é importante que eles estejam no mesmo sistema de coordenadas, de referência de coordenadas, perdão, e verificar se também eles estão no sistema de referência de coordenadas que me agrada, né, no meu trabalho. Então, para verificar o sistema de coordenadas, basta eu colocar o nome da variável e CRS. E aí, quando eu rodo, ele mostra as informações acerca do meu sistema de referência de coordenadas. Então, eu tenho aqui o tipo da... Aqui eu tenho o meu código EPSG, o meu datum, aqui o meu tipo de coordenadas, né? Como eu falei para vocês, caso vocês não tenham ainda embasamento acerca desse sistema de referência de coordenadas, pesquisem, né? Se aprofundem, porque é bastante importante ter o conhecimento acerca disto. E tem como a gente verificar também do território indígena. Então, como vocês podem ver, eles estão no mesmo sistema de referência de coordenadas, né? Ambos estão com o código EPSG 4674. 4674. E é exatamente esse sistema que eu quero, né? Que eu quero trabalhar. Então, não vou precisar mexer neles. Nos exercícios que vocês forem fazer também, geralmente o shape já vem no sistema de coordenadas padrão, né? Então não é necessário mexer, a não ser que você vá trabalhar com uma área muito específica ou fazer um trabalho muito específico, mas eu acredito que não vai ser o nosso caso nessa disciplina e afins. Então eu já verifiquei, eu posso fechar aqui, está tudo certo. E agora eu tenho aqui no meu geodataframe do Brasil todos os estados, correto? Eu tenho os 27 estados. Porém, como eu quero trabalhar apenas com a região da Amazônia Legal, eu tenho que filtrar, né? Para eu ter apenas os estados que compõem a Amazônia Legal. Então é isso que a gente vai fazer agora, filtrar. Então, criar aqui um novo campo. Filtrar. Estados da
Amazônia Legal. Pronto. E lembra que eu falei para vocês acerca da similaridade entre as bibliotecas GeoPandas e Pandas? Agora a gente vai ver o quanto similar elas são, porque para fazer esse filtro dos estados, basicamente eu vou utilizar os mesmos comandos que eu utilizaria se os meus dados não fossem geoespaciais e se eu estivesse trabalhando com Pandas, né? Acredito que vocês já fizeram isso, então não vai ter nenhum segredo. Então eu vou criar aqui uma variável Amazônia Legal, né, para receber o meu GeoDataFrame com os estados filtrados. E agora eu vou passar a especificar, né, que no GeoDataFrame Brasil eu vou querer deixa eu colocar para rodar para vocês poderem visualizar melhor. Na Amazônia Legal eu tenho todos os estados da região norte, então eu vou ter que fazer um filtro para que todos os estados da região norte, né, estejam presentes. Então eu posso vir aqui na minha coluna nome região, né, NM região, fazer um filtro para que se o valor for igual a norte nessa coluna, ele esteja contido nessa minha variável aqui, Amazônia Legal. Então eu vou passar aqui e especificar essa coluna, NM região. Vou até copiar aqui o nome dela, Ctrl C. Então, eu venho aqui e coloco no meu GeoDataFrame Brasil, na coluna, eu colo agora NM região, eu vou querer os valores que sejam iguais ao norte. Então, ele vai fazer um filtro de todos os estados que estão na região norte. Porém, além dos estados que estão na região norte, eu tenho também os estados do Mato Grosso e do Maranhão, né? Então aqui eu vou usar o meu operador lógico ou do Pandas, que vai ser o mesmo no GeoPandas, que é essas duas barras aqui, né? Então, ou ele vai filtrar os estados que estão na região norte, ou os estados que têm o nome Mato Grosso e Maranhão, que é o que eu vou especificar para ele agora. Então, eu vou vir aqui, eu vou usar agora a coluna nome da unidade federativa, então posso copiar aqui, Ctrl C. E aí agora eu coloco no meu GeoDataFrame Brasil, na coluna, posso colar, nome da unidade federativa, eu vou querer a linha em que o nome da unidade federativa seja Maranhão. E eu vou repetir o mesmo passo, porém agora especificando o estado do Mato Grosso. Então eu coloco outro operador lógico ou, entre parênteses, no GeoDataFrame Brasil, na coluna nome unidade federativa, eu vou querer a linha que seja igual a Mato Grosso. É importante que a gente escreva do jeito que está aqui no nosso GeoDataFrame, né, para não dar erro. Então agora eu posso rodar e ver se eu vou ter o resultado esperado. Então eu vou botar aqui Amazônia Legal para ele printar o GeoDataFrame. Ele mostrou um erro porque aqui na verdade é apenas um traço, né? Pronto, aqui estão. Ele filtrou e eu tive o resultado esperado. Eu tenho todos os estados da região norte, além do Maranhão e do Mato Grosso. Então, agora eu tenho o meu GeoDataFrame com os estados que compõem a Amazônia Legal, certo? Perfeito. Então agora a gente tem que fazer... Eu vou printar aqui para vocês visualizarem. Território indígena. .plot. Se eu mandar plotar
o meu GeoDataFrame Territórios Indígenas, vocês podem ver que ele mostra os territórios indígenas de todo o Brasil. Porém, eu não quero de todo o Brasil, eu quero apenas os territórios indígenas que estão contidos nos meus estados da Amazônia Legal. Então, se vocês lembram lá do primeiro vídeo, ou foi do segundo, se eu não estou enganado, quando a gente quer saber ou filtrar uma área que está inserida dentro da outra, a gente usa o comando de interseção. Então, eu vou realizar uma interseção das áreas indígenas que estão dentro da Amazônia Legal, né? Então, para isso, eu crio uma nova linha de código e eu vou botar aqui T indígenas Amazônia Legal. E agora eu vou usar aquele mesmo comando que eu mostrei para vocês no primeiro ou foi no segundo vídeo. Biblioteca GeoPandas com o método overlay. E aí eu vou passar agora, eu quero saber quais feições do GeoDataFrame T indígenas estão contidas, né, no meu GeoDataFrame da Amazônia Legal. Então eu passo aqui Amazônia Legal. E agora, o último parâmetro é o how, que eu vou especificar que eu quero a interseção, intersection. Ele mostrou um erro. Certo. Sempre que a gente for utilizar esses comandos de interseção, união, que eu mostrei lá na primeira e na segunda aula, a gente tem que importar essa biblioteca aqui, o R-Tree, que eu acabei não importando lá no início. Então, vou voltar aqui, vou criar uma nova célula, pip install R-Tree, e depois eu irei importá-lo. Import R-Tree. Então aqui ele já instalou enquanto eu estava escrevendo. Posso fechar aqui. E agora eu mando rodar. Então ele instalou e importou a minha biblioteca R-Tree. E agora sim eu posso executar essa linha de código. Como eu já executei ela, na verdade eu vou ter que vir aqui em ambiente de execução e reiniciar e executar tudo. E sim, por que eu tenho que fazer isso? Porque agora ele vai zerar tudo que foi executado e executar na ordem em que eles estão dispostos aqui na tela. Então ele vai executar primeiro essa célula, depois essa, depois essa, depois essa e assim por diante, né? E assim ele vai limpar a memória e a gente não vai ter aquele erro. Então agora a gente espera aqui ele executar tudo. Está executando essa linha de código. Posso fechar. Bom, acho que ele já executou tudo. Estou fechando as saídas, pronto. Deu certo. Então agora ele realizou uma interseção das minhas áreas, territórios indígenas com a Amazônia Legal. Então agora eu posso plotar, né, o meu mapa. Então eu posso vir aqui em código, T indígenas, ele já até aparece aqui para mim, .plot. E aí ele plotou, porém ainda não está uma representação agradável, porque ele plotou apenas os territórios indígenas, né? Então a gente não tem aqui a forma
da Amazônia Legal, que é isso que a gente vai fazer agora. Então eu vou precisar criar uma figura que eu mostrei anteriormente. Então fig e x, minhas variáveis, igual a plt.subplot. Então com essa linha eu estou criando uma figura, e aqui eu passo como parâmetro justamente essa minha figura, para indicar que eu quero que ele plote nesta figura criada. E também eu vou querer que ele plote a minha Amazônia Legal, para ficar no fundo. Então, é essa variável aqui, a Amazônia Legal. Então, eu venho aqui, Amazônia Legal.plot. E agora eu vou estilizar, né? Antes. Indico o que eu quero nessa figura. Então, ele vai plotar a Amazônia Legal na mesma figura dos territórios indígenas na Amazônia Legal. Aqui. E agora eu vou estilizar, né? Deixar o meu mapa bonitinho. Então, o meu preenchimento eu vou querer sem preenchimento. Então, passo none. A minha borda, o edge color, eu vou querer preto. E nos territórios indígenas, o meu preenchimento, face color, eu vou botar um verde claro, e eu quero que a borda seja um verde mais escuro. E aí eu vou querer tirar esse quadro que fica ao redor, né? Então eu vou vir aqui, plt.x, tirar os eixos, e passo como parâmetro off. E aí está, ele plotou a minha Amazônia Legal, que eu passei aqui, com um fundo sem preenchimento, né, sem preenchimento, e com a borda preta. E por cima ele plotou os meus territórios indígenas da Amazônia Legal, que eu filtrei aqui nessa linha, com o preenchimento verde claro e a borda um verde mais escuro. Então, esses seriam meus territórios indígenas na Amazônia Legal. E aí eu posso adicionar um título, né, para ficar mais... Então eu coloco aqui plt.title. E aí basta eu colocar territórios indígenas na Amazônia Legal. E aí, aqui está o nosso resultado final. Caso eu queira salvar essa imagem, né? Caso vocês queiram salvar, basta clicar com o botão direito e salvar a imagem como. E aí vocês vão escolher aqui o lugar que vocês querem salvar a imagem de vocês, certo? Então, aqui seria uma aplicação, né, do geoprocessamento com Python, trazendo um pouco mais para a nossa realidade, né, um pouco mais presente, tá bom? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, podem estar me procurando para eu ajudá-los. Até mais.